Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem para um lugar que parece até montagem de tão bonito, mas olha, é bem real e fica aqui mesmo, no litoral do Rio de Janeiro. A gente está falando de Arraial do Cabo. E por trás daquela paisagem que deixa qualquer um de queixo caído, tem muita história e uma cultura riquíssima. Então vamos juntos descobrir o que faz desse lugar um verdadeiro tesouro brasileiro. Para começar, a cidade já tem um apelido que entrega o ouro, a capital do mergulho. E esse título não veio à toa, não. Ele já dá a primeira grande pista do que torna Arraial do Cabo tão especial. Um mundo subaquático vibrante, com águas de uma transparência que impressiona e uma vida marinha que chama a gente de todos os cantos do mundo. E por falar em beleza, a gente tem que dar uma pausa para falar da Praia do Farol. Sério, ela é considerada por muita gente uma das praias mais perfeitas do Brasil e quando se olha para ela, dá para entender o porquê. A areia é branquinha, super fina e a água, a água tem tantos tons de azul turquesa que parece uma pintura. É a imagem perfeita de um paraíso. E essa magia toda não para por aí, viu? Arraial é tipo uma coleção de praias, cada uma com seu próprio jeitinho. A Praia dos Anjos, por exemplo, respira história, foi lá o ponto de desembarque original. A Praia do Forno já é aquele convite para um mergulho com suas águas super cristalinas. E a prainha é um refúgio de paz. Cada cantinho conta um pedaço da história do lugar. É muito fácil se perder só na paisagem, né? Mas a verdade é que por trás de cada praia, cada onda, existe uma história riquíssima e que surpreende. E aí fica a pergunta: qual é a verdadeira história que esse paraíso esconde? Então, vamos voltar um pouquinho no tempo porque a história de Arraial do Cabo é tão profunda quanto suas águas são claras. Esse lugar não é só um destino de férias, ele é um dos berços da história do nosso Brasil. A jornada histórica daqui é impressionante, de verdade. Tudo começa, acredite, em 1503. O próprio Américo Vespúcio funda ali um dos primeiros povoados do Brasil. Foi um marco gigantesco para a exploração do continente. Daí, pouco depois, por ser um ponto super estratégico, os portugueses constroem uma feitoria na Praia dos Anjos. Com o passar dos séculos, essa ligação com o mar só cresceu, transformando a cidade num centro de pesca e comércio muito importante. Essa comparação aqui resume tudo. Pensa só, o que antes era um território estratégico para exploradores e o lar dos indígenas tamoios, hoje virou um destino conhecido no mundo todo pelo turismo e pelo mergulho. É uma transformação e tanto, que liga um passado de exploração a um presente de admiração. Bom, já que a gente viajou pela história, que tal agora sentir a alma de Arraial do Cabo? O que é que define a identidade cultural desse lugar, afinal? A resposta está na mistura do seu povo e nas suas tradições. A cultura local é como uma teia, sabe? Tecida com 3 fios principais. Tem a herança indígena dos tamoios, a influência fortíssima dos colonizadores portugueses e, claro, as profundas raízes africanas. Tudo isso se mistura e cria uma identidade única, que a gente viu na música, nas festas, no dia a dia. E um exemplo vivo disso, que acontece até hoje, é a pesca de cerco de canoa. Essa técnica de pesca artesanal continua firme e forte, passando de geração em geração. É uma conexão direta com o passado que mostra como a história ainda molda a vida da cidade. E essa cultura toda pulsa em vários lugares e eventos. A festa de Nossa Senhora dos Remédios, por exemplo, para a cidade inteira numa celebração linda de fé e tradição. Enquanto isso, o ponto de cultura mantém viva a arte delicada da renda de birlos. E a Casa da Poesia vira palco de saraus. A cultura ali é vivida, sabe? Tá na rua. Ok, mas e hoje em dia? Como é a vida em Arraial do Cabo? A resposta, como era de se esperar, está totalmente ligada ao mar. A economia e o jeito de viver por lá são definidos pela geografia e pela história do lugar. A cidade tem pouco mais de 32 mil habitantes. É uma comunidade que pode parecer pequena nos números, mas é gigante na hospitalidade. São essas pessoas o verdadeiro coração que pulsa por trás de toda essa beleza natural. Basicamente, a economia local se sustenta em 3 pilares. E todos eles têm a ver com o mar. O turismo é o motor principal, claro, movido pelo mergulho e pelos passeios de barco. A pesca, tanto artesanal quanto a comercial, continua sendo super importante. E o comércio, que inclui até a histórica produção de sal, fecha esse trio. E quando a gente olha, o que os visitantes mais gostam de fazer, não tem erro, é se conectar com a natureza. O mergulho é o campeão de audiência, seguido de pertinho pelos passeios de barco que levam para essas praias incríveis. E as trilhas vêm logo atrás para quem curte uma caminhada com aquelas vistas espetaculares. Chegando ao fim desse nosso mergulho, fica muito claro que Arraial do Cabo tem várias camadas. Enxergar o lugar só como um destino de praia bonita seria perder o melhor da festa, a sua essência mais profunda. Então, o ponto principal é este. A experiência completa de Arraial do Cabo é a soma de 3 coisas que não se separam.
Primeiro, a natureza intocada, que enche os olhos. Segundo, a história profunda, que nos conecta com as raízes do Brasil. E terceiro, a cultura local vibrante, que é o que dá alma e calor para o lugar. E a gente termina com essa reflexão. Um lugar onde uma história de mais de 500 anos se encontra com um paraíso moderno, que é amado e preservado. Fica no ar a pergunta: qual será o próximo capítulo na história de Arraial do Cabo? Uma boa pergunta para a gente pensar da próxima vez que olhar para aquelas águas azuis.